mercado de juros no Brasil continua bastante volátil e reagiu em alta forte, assim como o real, aos sinais de um aperto monetário por mais tempo pelo Banco Central, que divulgou hoje a ata da última reunião. Para conversar sobre o cenário macro e como que afeta os investimentos e a estratégia de multimercados e também de ações, eu converso com a Anand Kishore, que é o gestor dos fundos multimercados e de ações da Daicoval Asset, que é uma gestora com cerca de 15 bilhões de reais sob gestão. Meu nome é Carlos Potorno e começa então agora o programa Cabeça de Gestor. Anand, obrigada por ter aceitado o convite e eu quero te perguntar se a ata muda o cenário de vocês aí para os fundos da Ecoval e também como que deve afetar o mercado no médio prazo, visto que hoje, terça-feira, os juros reagiram em forte alta, sobretudo na parte curta, né? Legal. Bom, boa tarde. Obrigado, Carla, pelo espaço, para a gente estar conversando. E, assim, em relação à ata do Copom de hoje, a nossa opinião é que a ata, ela veio em linha com o statement que já tinha sido declarado alguns dias anteriores. Então, assim, foi uma ata que, na nossa opinião, veio Hulk, tá? Veio Hulk como a gente imaginava que viria, dado o que foi escrito no statement alguns dias atrás, tá? Na nossa opinião, assim, o principal... assim, tem vários pontos importantes dentro da ata, mas alguns pontos nos chamaram um pouco mais de atenção. Primeiro foi o ponto onde o Banco Central fala um pouco sobre o arcabouço fiscal, onde ele deixa muito claro que o arcabouço fiscal não tem uma transmissão mecânica, direta e linear com a questão da queda de juros, tá? Então, o arcabouço fiscal, por si só, se ele for crível ou não, ele não teria um impacto mecânico, né, de fazer o modelo do Banco Central sugerir uma queda de juros, tá? E aí, assim, adicionando a isso, o que o Banco Central deixou bastante claro é que o arcabouço fiscal crível, ele tem que vir com uma expectativa de inflação que esteja em linha com a meta de inflação, tá? Então, acho que isso foi um ponto bastante importante dentro da ata, e juntamente com isso, acho que a ata do Copom também deixou claro que a questão da atividade econômica, tanto aqui no mercado doméstico, quanto no mercado global, está começando a mostrar sinais de desaceleração, o que pode ser bom para um processo desinflacionário. Então, mas isso ainda não... o que o Banco Central está falando é que isso eles precisam ver mais dados, né, para realmente corroborar que essa desaceleração da atividade econômica está acontecendo. Mas já sinaliza que eles têm visto isso um pouco no mercado de crédito aqui no Brasil, o mercado de trabalho aqui no Brasil também tem mostrado dados de desaceleração. A gente tem visto também dados da parte de atividade econômica também um pouco mais fracos aqui no Brasil. A gente está vendo muitas empresas, né, a economia real reclamando bastante desses juros muito altos, que está sendo bastante ruim para a parte operacional, para a parte financeira das empresas. Então, a gente está vendo empresas aí buscando soluções para desalavancar o balanço, então, eventualmente, uma oferta de ações. Então, assim, são sinais claros de que as empresas estão bastante desconfortáveis com o nível de juros, né, juros nominal e juros reais, e que isso pode, eventualmente, realmente afetar expectativa de crescimento para frente, né? Então, eu acho que a ata do Copom, acho que, na nossa opinião, veio Hulk, como esperado, e em linha com o que havia sido escrito no statement, né? Dito isso, Anand, isso muda um pouco, visto que teve um impacto de curto prazo no mercado de juros futuros e também o real, né, se valorizou. Isso muda o cenário para vocês, sobretudo para os fundos multimercados? Olha, em termos de cenário econômico, essa ata não está mudando nada as nossas premissas macroeconômicas, tá? Então, o que a gente espera de juros
nos próximos 18 meses, né, nos próximos 18, 24 meses. A gente espera que a taxa Selic, em 2023, atinja 12,5%, sendo que o Banco Central começa a cortar os juros em setembro, num pace de 25 bips, e depois acelera num pace de 50 bips. Então, 2023, a gente espera que a Selic feche 12,5%, e depois a gente espera, em 2024, que a Selic possa fechar próximo de 9%. Tá? A gente espera que a inflação aqui no Brasil, esse ano, vai ser alguma coisa próxima de 5,7%, 5,8%, e para o ano que vem, 3,6%. Projeção de PIB, a gente acredita que o PIB para esse ano vai ser alguma coisa próxima de 1%, e o ano que vem alguma coisa próxima disso também. Então, a gente, quando você pergunta essa questão, se mudou alguma coisa em termos de projeções macroeconômicas, não. O que a gente acha é que, assim, para esse cenário de Selic realmente começar a cair, tem que ter realmente um arcabouço fiscal crível, né? E o arcabouço fiscal crível, por si só, assim, ele tem que mostrar que ele vai conseguir estabilizar a dívida PIB, né, do país nos próximos anos. Acho que esse é um ponto importante que o arcabouço fiscal vai ter que mostrar. Mas, além disso, na nossa opinião, o arcabouço fiscal também tem que ser fácil de ser implementado, fácil de ser executado, né? E também tem que ter alguma maneira de se, vamos dizer assim, entre aspas, vigiar as metas que tem que se atingir nessa questão do arcabouço fiscal, né? Então, se as metas desse arcabouço fiscal não forem atingidas, quais são as sanções que o governo vai ter que ser penalizado, né? Então, antes a gente tinha a questão do crime de responsabilidade fiscal, se não fosse atingida a questão do teto dos gastos. Então, acho que esses pontos são bastante importantes para entender como é que vai ser essa questão do arcabouço fiscal, se ele é crível ou não, se ele é fácil de ser executado ou não, e se ele é fácil de ser monitorado, né? Então, vem aí de uma outra âncora fiscal super importante, que foi bastante celebrada, né, quando foi, que era o teto, e pouco tempo depois o próprio mercado via que ele não era execuível, né, deixou de ser crível, inclusive. Exato. Eu queria que você comentasse um pouco também sobre, dentro desse cenário de PIB, de inflação caindo bastante no ano que vem, mas ainda terminando, né, 2023 com uma Selic bastante alta, ainda de 2 dígitos. Como que vocês veem o mercado de ações? Agora, em março, é um mês de queda de novo, né, quando a gente olha algumas ações e índice. Depois de um fevereiro já bastante, né, penalizando o investidor no mercado de ações, sobretudo, né, quem está num fundo que segue o índice, assim. Queria ouvir um pouquinho de perspectiva para o mercado de ações e também dos setores que vocês apostam na carteira dos fundos de ações Brasil que vocês têm. Certo, Carlos. Assim, o mercado de ações realmente está num cenário desafiador, né? A gente tem um juros que é 13,75, que faz com que o custo de oportunidade seja muito alto, né, para se investir no mercado de ações. A gente também tem algumas coisas mais ligadas à questão microeconômica que estão afetando bastante negativamente a perspectiva e percepção dos fundos do mercado de ações, que são, por exemplo, no setor de petróleo, né, a gente teve essa mudança da lei de exportação de petróleo recentemente, que afetou o setor de petróleo. A gente, dentro do setor de petróleo ainda, a gente tem a Petrobras, e a gente tem muita dúvida de como vai ser a questão de mudança da política de dividendos e alocação de capital dentro da Petro, que a gente acha que pode ser um risco. A gente vê a lei das estatais, que pode ser mudada e que também afeta risco de se investir em ações. Tem a questão, por exemplo, da Eletrobras, que o governo está questionando muito a questão da privatização. Setor de bancos, a gente está vendo essa mudança da questão do teto dos juros do consignado. Então, assim, tem a questão da mudança do marco de saneamento. Então, tem, assim, o que eu quero dizer, assim, para o setor de bolsa, de ações, está desafiador, sim, juros muito altos, várias questões microeconômicas que estão incomodando, mas a gente está vendo a bolsa já
no nível de preço que está me parecendo bastante barato, tá? Uma bolsa abaixo de... Na carta do gestor de fevereiro, vocês até colocaram um múltiplo, né, preço-lucro, historicamente baixo, rodando ali perto das 7 vezes, né? Exato. Então, assim, a gente está vendo o múltiplo preço-lucro da Bolsa próximo de 7 vezes, é um múltiplo muito baixo historicamente, tá? Então, a gente acredita que, assim, nesse nível de preço da Bolsa, a Bolsa já está precificando muito dessas coisas ruins que eu comentei, tá? Então, na nossa visão, a gente acha que Bolsa já apresenta alguma assimetria para melhora, só que está faltando algum momento, algum trigger para que isso aconteça. Então, assim, o que a gente acha é que o trigger pode ser essa questão do arcabouço fiscal que pode ser anunciado nos próximos dias. Se ela for, como eu comentei, crível, execuível e que possa ser monitorada e pode ser e que o governo tenha sanções, né, se não respeitar, eu acho que o mercado vai ler de maneira bastante positiva e aí a gente vai ver a curva de juros ceder mais e acho que a gente vai ver a Bolsa andar bastante desses níveis de preço, tá? A gente acredita que a Bolsa, para o final de 2023, ela possa atingir perto de 128 mil, 130 mil pontos, tá? Mas está faltando um trigger, por enquanto. E então, acho que é um pouco isso. E a gente acha que tem muita coisa ruim já precificada nesses níveis de preço. É uma perspectiva bem positiva, ainda que falte o trigger, a gente não sabe ainda se virar para o lado 100, 101 mil, né? Essa semana ficou abaixo dos 100 mil pontos, para 128 mil, é uma perspectiva bem positiva mesmo. Anainde, e multimercados, vocês estão com, os fundos multimercados de vocês estão com um desempenho bom, né? Como outros que têm ali um foco em macro também. Eu queria entender o que tem mais contribuído para esse resultado e perspectiva para esses elementos que estão fazendo os fundos terem um bom desempenho. Tá, eu vou colocar em perspectiva um pouco isso. Eu vou contar um pouco a história, como a gente estava vendo o mercado ali durante as eleições, 31 de outubro para cá, tá? Então, 31 de outubro para cá, a gente estava com uma visão, no início, um pouco mais otimista que a média do mercado. A gente acreditava que o governo atual poderia ser um governo menos bélico que está sendo. Então, isso, de alguma forma, se refletiu ali na primeira quinzena de novembro, onde os mercados subiram, o Bovespa bateu 120 mil pontos, né? E aí, a partir da segunda quinzena, a gente se deparou com um governo recém-eleito, mostrando um pouco a cara do verdadeiro PT, né? Um governo mais heterodoxo do que o mercado imaginava, né? Então, o que a gente viu é que os mercados começaram a piorar a partir daquele momento, e a gente, como eu falei, a gente estava no começo mais otimista, a gente tinha posições mais otimistas, e aí a gente virou a mão conforme essa demonstração mais bélica, e a gente começou a ter posições mais defensivas, tá? Então, a gente ficou mais vendido na Bolsa, ficamos mais tomado comprado no dólar. Então, isso é que fez um pouco, responde pela performance dos multimercados até então. Só que a gente acha que nesses níveis de preço já não tem que ter posições mais pessimistas aqui em Brasil. A gente acha que os níveis de preço já estão bastante depreciados e a gente acredita que acho que a gente pode ver alguma surpresa positiva vindo dessa questão do arcabouço fiscal, tá? Então, a gente, hoje, nos nossos fundos, a gente está com um risco relativamente baixo, mas esperando essa questão do arcabouço fiscal ser definida, e conforme for, se vier como a gente espera, que é um arcabouço fiscal crível, a gente acredita que dá para começar ter posições mais otimistas de novo para o Brasil. Tá? Vocês já estão vendidos no dólar já, por exemplo? A gente não está vendido no dólar, a gente está praticamente zerado, mas a gente tem uma posição aplicada em juros
nos vértices intermediários da curva de juros, e na Bolsa a gente começou, ainda assim, muito pequenas posições, mas começamos a ter algumas posições mais positivas em alguns setores mais ligados a sensíveis à queda de juros, tá? Então, mas ainda muito incipiente, muito cauteloso, mas a gente acredita que tem muita assimetria de valorização aqui, de potencial de valorização vis-a-vis o que pode perder, tá? Então, a gente acha que tem mais para ganhar do que para perder, fazendo apostas mais positivas daqui para frente, tá? Então, acho que nos multimercados é isso, a gente está com posições leves, risco pequeno, esperando ver a questão do arcabouço fiscal, ver um pouco também a questão do cenário global, como é que vai ficar essa questão da crise dos bancos regionais, teve essa questão da crise dentro do Credit Suisse. A gente acha que aqui a gente não vai ver nenhum risco sistêmico grande, mas a gente tem que continuar observando para ver se não vai aparecer mais nenhum corpo boiando, né, no sistema financeiro global. Então, mas a gente está achando que o pior já tenha passado, e isso ajuda também a volta de tomada de risco para ativos de risco, né? Então, essa é um pouco a nossa visão para os fundos multimercados. Sim, tira um pouco, acabando um pouco essa crise bancária, espero que a gente não tenha mais nenhuma notícia, né? Tira a pressão do mercado de crédito, a economia real começa a andar e a gente volta para os trilhos, né? Anand, quero te agradecer demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Obrigado, Carla. Obrigado. Valeu. E a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio foi do Bruno Negrão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.